convidando o vice-senhor Coronel Belo, diretor do CPDEC, para a apresentação do Coronel Vasco do CPDEC. Senhoras e senhores, boa tarde. Agradeço a todos, a presença de todos, muito relevante, valorosa a presença das senhoras e senhores. O Tenente Coronel Vasco vai fazer a apresentação sobre o CPDEC. Eu sou diretor do CPDEC, Coronel Velos, e posteriormente, nos futuros encontros, haverá uma apresentação do CPDEC. Hoje, a apresentação do CPDEC fica restrita mesmo, exclusiva para vocês, tá? Vai ser exclusiva. Eu vou convidar passo agora a palavra do Tenente Coronel Vasco, para ele iniciar a apresentação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Alguém falou um pouco sobre o Centro de Estudo e Pesquisas de Defesa Civil. Foi um centro criado em 10 de dezembro de 2018, então ele nasceu praticamente ontem, junto com a ressurreição do ICPDEC, que tinha sido o IPDEC no passado, e ele ressurgiu das cinzas com uma feira de sucesso grande. O Centro de Estudo e Pesquisas ele é o braço operacional, assim, a mão de obra do Instituto Científico e Tecnológico. Então, vou passar para os senhores um pouco do que é o Centro. Nós temos no Centro de Estudo e Pesquisas dois cenários. Na normalidade, ou seja, nós não temos um desastre em andamento. Nós trabalhamos com produção acadêmico-científica, tá? Em parceria com pesquisadores do ICPDEC também. Como vejo, por exemplo, do Tenente Coronel Marcelo Vieira, que está aqui conosco. Nós produzimos relatórios, sempre após os desastres, ou a sazonalidade, se assim permitido. Após o período de chuvas intensas, por exemplo, nós produzimos relatórios referentes ao período de chuvas intensas. Estudos são materiais de resultado mais rápido, normalmente são encomendados pela cadeia hierárquica, pela Superintendência, pela SubSEDEC. Pesquisas, esses produtos são um pouco mais demorados e, por vezes, eles resultam em alguma inovação, seja de processo, de produto ou tecnologia. Então, as pesquisas, elas normalmente têm uma duração, uma maturação, um tempo de maturação bem maior. E as nossas produções técnicas, como, por exemplo, os mapas que estamos vendo hoje, foram apresentados aos senhores do IBGE. Foi uma produção em parceria. Então, um dos nossos produtos, falando sobre estudos e pesquisas, um mapa de suscetibilidade a movimentos de massa no estado do Rio de Janeiro. Então, isso foi uma metodologia construída pelo CPDEC, por pesquisadores nossos, onde nós avaliamos, por exemplo, a cobertura vegetal, a atividade do terreno, a absorção de água pelo solo, a composição do solo, e aí nós mapeamos todo o estado. A metodologia ela está construída, ela pode ser aplicada, inclusive, em uma escala menor para os municípios, bairros, setores censitários. Então, o mais difícil, na verdade, foi conseguir construir uma metodologia e que ela fosse validada. Outro mapa que nós construímos de suscetibilidade foi a inundação. Por exemplo, aí nós olhamos somente o que é captado por satélite. Nós não levamos em consideração nessa metodologia, nessa pesquisa, as redes de drenagem, por exemplo. Nós não tínhamos acesso a esse material, então nós não consideramos nessa metodologia. Mas, na inundação de Bracuí, que nós tivemos recentemente no início do ano, a mancha de inundação correspondeu a 80% da mancha que nós tínhamos mensurado para aquela região. Então, nós tivemos 80% de acerto da área que foi inundada. Esse é o mapa de suscetibilidade à ocorrência de forma de calor que nós traduzimos para os eventos
de incêndio florestal ou de fogo e vegetação. Então, são 3 mapas que nós construímos e oferecemos aos municípios e às REDECs para que possam fazer o planejamento das suas ações de resposta ou de prevenção. Além disso, em parceria também com o DGDEC, nós construímos um mapa de risco potencial por cada REDEC. Então, cada REDEC fez uma reunião com o CPDEC apontando quais são os pontos de interesse da sua região. Isso foi feito em coordenação, sob a coordenação do Três Programas Gloriosos, e nós disponibilizamos os 11 mapas para o DGDEC. Além disso, nós trabalhamos no ano passado na construção de 4 indicadores. Um deles é o que nós chamamos de Índice Municipal de Gestão de Risco de Desastre. O que esse indicador avalia? A capacidade instalada da Defesa Civil local. Então, a partir do relatório de diagnose, foi aquele questionário que os senhores aplicaram, os senhores REDECs aplicaram nos seus municípios, nós extraímos as perguntas de interesse e padronizamos todas as respostas em números e tivemos como mensurar quais são as regiões que estão melhor estruturadas e as regiões que estão com uma capacidade muito reduzida. Outro indicador que nós construímos foi o índice de condições de vida. Nós pegamos as informações referentes ao censo, ou seja, o banco de dados aberto do IBGE, e cruzamos com aquele mapa de suscetibilidade ao movimento de massa. Curiosamente, quase 90% das localidades dos setores censitários, isso nos perímetros urbanos, que tem as piores condições de vida, ou seja, onde a população é mais vulnerável, porque não tem infraestrutura, não tem acesso a serviços básicos, mas aproximadamente 90% dessas áreas, elas estão em áreas de maior vulnerabilidade de movimentos de massa. Tá? E é isso, um dos mapas desse estudo mostra. Outro indicador foi o índice de comprometimento orçamentário financeiro, onde a gente avaliou a saúde financeira do município, o quanto ele tem de reserva para gastar de imediato uma resposta ao desastre. Então, nós mencionamos, isso aqui está apresentado por REDEC, porque nós nos comprometemos que nós só podemos abrir informação município a município para fins acadêmicos. Tá? E aí, esses 3 indicadores, onde eu vi a capacidade da defesa civil local, onde eu vi a vulnerabilidade das comunidades e onde eu vi a saúde financeira do município, a partir desses 3 indicadores, eu faço a minha avaliação regional. Quais são as regiões em que eu vou ter mais ou menos trabalho? Quais são as regiões que eu vou ter que abordar mais ou menos em caso de desastre? E aí, esse índice de avaliação de risco de desastre regional. Tudo isso nós produzimos, como eu falei, são produções acadêmico-científicas. Então, os resumos estendidos, nós, no ano passado, submetemos 6 resumos ao Congresso Internacional de Riscos em Coimbra, Portugal, e os 6 resumos foram aceitos. Tá? Artigos aceitos. Um daqueles resumos nós transformamos em artigo e vai ser publicado na revista Território, também de Portugal, uma revista internacional com coalizadores. E nós temos ainda 2 artigos sendo analisados para ver se vão ser aceitos para publicação ou não, mas já estão prontos. Esses artigos que estão sendo analisados são justamente sobre os últimos mapas que eu apresentei dos indicadores. Tá? Na anormalidade, o que o centro faz? Quando nós temos um desastre ocorrendo no estado do Rio, o nosso efetivo ele é reconfigurado. Tá? E aí nós ativamos a que nós chamamos de unidade de situação. Eu vou passar a palavra para o Coronel Veldes, que ele vai querer fazer uma breve explicação sobre o assunto. Bom, eu faço agora uma pequena intervenção, o Vasco vai retomar,
é justamente, né, quando surge a unidade de situação, né, quando ela foi planejada, sua filosofia, né, e nós tivemos aí já a oportunidade dela já trabalhar, né, a unidade de situação ela já atuou nesse período, né, que já se encerrou, e foram produzidos, né, muitas informações que agora estão sendo processados. Esses trabalhos serão processados e as equipes, os pesquisadores, eles vão produzir algum conhecimento, né? E aí nós destacamos, né, identificamos, né, a relevância desse trabalho. No primeiro momento teria um caráter de assessorar o diretor, né, o gestor da Defesa Civil, que estaria ali nas operações, gerindo as operações, né? E nós conseguimos identificar, né, que o trabalho da unidade de situação ela ganhou também outros aspectos, né? E aí, com essas fotografias, né, que foi nosso último trabalho, né, com aquela probabilidade que foi calculada, né, do grande volume de precipitação do estado no passado, e essas imagens elas ilustram, entendeu, o protagonismo desse trabalho, né? Mas aí eu quero destacar, né, que a unidade de situação ela trabalha em integração, né, além da equipe estar colhendo informações, que ela também vai a campo. Embaixo vai explicar. Ela também vai a campo, mas ela também se apropria das informações que são produzidas, né, nos municípios, nas ocorrências, né? E aí é onde eu quero destacar o trabalho, né, dos REDECs e, obviamente, das defesas, né, das CONDECs. Então, eu vejo, né, a importância de que as REDECs, elas, entendendo esse trabalho da unidade de situação, né, vocês vão conseguir visualizar o que vocês estão produzindo de informações, chegando, né, para a unidade de situação, e o que isso vai vai importar, né? Não são apenas informações de números, né, e a ocorrência. Tá? Aí, só para vocês terem uma noção, vou ilustrar o que aconteceu. Nessa primeira fotografia, aqui o chefe do Estado-Maior-Geral, o Coronel Cassis, né, o Coronel Capelli, estávamos todos lá, e aí ele estava sendo apresentado, né, o mapa, que é justamente que a unidade de situação ela produz esse mapa, e as informações que vocês estavam alimentando, né, que a equipe fica ali coletando para produzir, no caso, esse mapa, o Coronel Cassis ele identificou que esse trabalho ele também tem grande relevância para o CBMED, para a gestão das operações do CBMED, né? Então, por exemplo, com informações do CEMADEM para os cenários de 24 horas, de 48 horas, né, à medida que o cenário pode
intensificar as chuvas, ou manter, ou as chuvas até, né, perder volume, né, na atmosfera, né, perder volume da umidade, ele consegue, juntando com as nossas informações, ele consegue, por exemplo, os rios, né, citando um exemplo. Então, se você tem uma informação do CEMADEM, né, que haverá mais precipitação para determinada região, e nós já temos parece uma coisa óbvia, tá? Mas isso foi, naquele momento, né, essas informações foram cruciais para que ele tomasse a decisão do planejamento estratégico da operação do CBMERG, ele tomar a decisão de mobilizar mais recursos para a região. Né? Então, a gente, nesse evento, a gente tinha, primeiramente, todo o estado, né? Havia a previsão da chuva para todo o estado, e à medida que as horas foram se passando, o CEMADEM foi informando, né, os cenários, né, as previsões, e o chefe do Estado-Maior-Geral, ele tinha essas informações, e ele podia planejar, né, a mobilização dos recursos daquelas áreas que seriam menos afetadas, né, para as próximas 24, 48 horas, 72 horas também, e as outras regiões que havia previsão de mais chuva. Então, assim, aí, volto a falar, vocês mesmos, amanhã, né, vão estar trabalhando num CBA, o CBA vai ficar ali, né, com o comando da operação local, o Estado-Maior-Geral no planejamento, né, macro. Né? Dando um exemplo, então amanhã vocês que estejam até mesmo com comandante de CBA, né, eu estou falando atualmente com os tenentes coronéis, mas majores, o futuro, vocês estarão comandando um comando diário, tá? Ali na operação, esse mapa também, né, esse trabalho também vai estar lá à disposição de vocês, né, bem como os REDEX também, né? Ali você tem toda uma convergência das informações. Então isso mostra, isso dá uma notoriedade também à necessidade do CBMERG e da SEDEC estarem integradas. Esse trabalho vem exatamente mostrar isso, né? E eu não consegui a imagem, mas o próprio comandante-geral, secretário, ele também teve acesso, tá, a esse trabalho. E se eu não me engano, o governador também chegou a ver. Então, assim, é um trabalho que nós estamos ali iniciando, né? Ele já está a cada ocorrência, cada vez que a unidade de situação é acionada, né? Os militares estão ali amadurecendo, né? Da mesma forma que nós vamos, né, integrados, trabalhando com vocês, REDEC, eu quero justamente destacar isso. Para vocês compreenderem o levantamento das informações, e quanto mais fino, quanto mais detalhes, né, eu estava até trabalhando nesse dia, e aí eu destaquei a importância da gente ter os distritos, né, não vou dizer nem o município, né, mas os distritos que a gente consegue ter, qual é o ponto do rio que já transformou, né? O próprio Coronel Bucacis, quando ele
tomava conhecimento desses distritos, né, uma coisa apenas um distrito, naquela região daquele CBA, por exemplo. Agora, quando o CEMADEM alerta que haverá mais chuvas, vocês estão trazendo, né, as informações, né, também, extraindo também essas informações das Condex, que você tem ali a cadeia de informações, ela tá ativa, né? Então, a extração dessas informações, né, chegando para a unidade de situação, você consegue antecipar a mobilização de recursos, né, fortalecer o CBMER, no caso, fortalecer o CBMER, e o próprio, né, gestor das operações de defesa civil que tiver também em contato com a unidade de situação, ele está sendo ali alimentado com todos os seus assessores também tomando decisões. Então, eu entrei, a minha manifestação é exatamente nesse sentido. Né? A princípio, você está no mapa, também está à disposição de vocês. No evento, vocês também vão ficar acessando ele. Mas, num primeiro momento, ele produz informações para a gestão das operações. Né? A operação de desastre. Num segundo momento, aí o CPDEC e o ICTDEC, que é o momento que nós estamos agora nós faremos o processamento dessas informações, né, de todas as ocorrências, todos os desastres que a unidade foi acionada, porque aí agora você vai processar aquilo. Né, e daqui para frente, né, novas ocorrências, né, repetidas ocorrências naquelas regiões, elas vão ganhar mais importância para as pesquisas que serão desenvolvidas. Que aí o Bhaskar ele vai agora explicar com mais profundidade, né, como é que eles vão, o que é esse trabalho e como eles vão desenvolver para o futuro. Obrigado aí a atenção de todos. Dando continuidade sobre a unidade de situação, ela trabalha em regime de sobreaviso de 24 por 48, nós só temos 3 equipes capacitadas e qualificadas para trabalhar com a ferramenta. É preciso expandir, não escala, mas a composição da equipe. Ela é composta por alguns militares do CTDEC e todo o efetivo do Centro de Estudo e Pesquisa. Ela é acionada por determinação do superintendente operacional. Ela é uma célula integrante da gestão do desastre na linha de subordinação do planejamento. Então, nós fornecemos informações para o planejamento construir toda a sua estratégia e ser apresentada e aprovada pelo gestor do incidente. Ela, no mínimo, deve estar fisicamente próximo ao gestor, até para facilitar o acesso às informações e às atualizações. E ela é composta não só pelos operadores que abastecem os mapas com dados georreferenciados, mas também por observadores de campo. Tá? Quais são os objetivos dessa unidade? Ela, na verdade, a criação da unidade de situação ela nasceu a partir de uma necessidade de filtrar e avaliar a qualidade dos dados que são coletados durante os desastres. Nos últimos relatórios de 21 e 22, no período de chuvas intensas de 2021 e 2022, nós detectamos que nós tínhamos muitos dados, mas alguns sem a devida qualidade científica para podermos trabalhar. Então, quando nós decidimos sugerir a criação da unidade de situação, foi para que a gente pudesse avaliar, filtrar, avaliar, e, se for o caso, solicitar complementações na entrada do dado, para que eu não tivesse nenhum problema na hora de construir o estudo e o relatório.
Então, um dos objetivos é exatamente isso, é coletar, organizar e analisar os dados sobre o incidente ou desastre. O único objetivo é a manutenção da consciência situacional do evento. Consciência situacional é um conceito que vem da atividade de comando e controle, que foi pela primeira vez descrito por Rick Albert em 1998. Tá? Então, é manter o cenário atualizado em tempo real para que o tomador de decisões tenha informações, ferramentas suficientes para que ele tenha uma decisão mais assertiva. Então, eu tenho que fazer a manutenção dessa consciência situacional com o georreferenciamento das informações relevantes. Então, as equipes no terreno, recursos, as áreas de operações, ocorrências, para auxiliar no processo de tomada de decisão. A unidade de situação ela não toma qualquer decisão. Ela fornece ferramentas e dados, informações ao tomador de decisões. Ela apoia apenas. Quais são os principais produtos? Um mapa dinâmico de consciência situacional. Todos esses dados que a gente perturbava o GDET para coletar, a gente georreferencia esses dados para que a gente possa facilitar para que ele tenha o poder da decisão, para que ele possa ter um pouco mais de tranquilidade na hora de tomar a decisão e para transmitir determinações. E o outro produto da unidade de situação é ser um repositório de todos os dados coletados durante esse período de anormalidade, para que depois a gente, com calma, a gente produza relatórios sobre cada evento. Então, aqui é apenas para a gente ilustrar como foi o mapa, com os dados já referenciados daquele evento que nós abrimos de 21 a 24 de março. Então, todas as informações que o senhor nos passaram, mais as informações do CBDR e de outras agências, concessionárias de rodovias, por exemplo, nós inserimos nesse mapa e tínhamos essa informação por região. Vocês podem perceber, por exemplo, que é uma diferenciação de cores. A legenda é que o município que está com piscina de amarelo, ele foi afetado de alguma forma, ele foi impactado. O município que está em vermelho, ele decretou situação de emergência. E o que está em laranja, ele decretou a instituição do gabinete de crise. Então, nós temos um cenário no estado todo, quem estava com o decreto, quem está faltando, quem tinha a intenção de decretar e quem tinha sido impactado. Tá? Então, essa é uma informação que, por olhar do gestor estadual, é extremamente relevante. Tá? Então, assim ficou o nosso mapa ao final daquele período de chuvas intensas de 21 a 24 de março. Esse foi o resultado final. E lembra que eu falei que na normalidade nós produzimos relatórios. Então, todos aqueles dados, agora nós estamos trabalhando, fazendo análise científica dos dados, coletando, transformando, parametrizando, padronizando em números, para que a gente possa construir um relatório sobre o período de chuvas intensas 23 e 24. Tá? Isso a gente espera entregar, estava previsto para maio, mas nós tivemos alguns atrasos, por conta de demandas externas, que a gente deve entregar agora no início de junho. Tudo isso que foi construído, foi apresentado pelos produtos do Centro de Estudo e Pesquisa, como eu falei, são ferramentas de apoio ao processo de tomada de decisões. Tudo que nós coletarmos, analisarmos e entregarmos é para apoiar a tomada de decisão dos gestores estratégicos da instituição, seja em nível estadual ou municipal. Aqui fica o meu muito obrigado. Os contatos do Centro de Estudo e Pesquisa, sigam as nossas redes sociais, no Instagram, CPDRJ. A gente fez atualizações, inclusive das resenhas de pesquisa, que são conteúdos acadêmicos científicos que a gente coloca em debate. Muito obrigado. Agradecemos pela belíssima apresentação, convidamos o Coronel Capelli para entregar uma singela lembrança para materializar esse ato colaborativo de treinamento contínuo das EDES. Bem, boa tarde. Boa tarde. Está meio sonolento. Boa tarde. Boa tarde. Estou vendo aí atrás o pessoal está meio... Eu tirei até óculos para não identificar ninguém mesmo. Eu vejo uma nuvem laranja assim, então não estou vendo rosto nenhum. É porque estou vendo o pessoal meio assim, meio...
Estou pesquisando, né? Todo mundo japonês, pô. Eu pensei no Japão isso aqui. Tá todo mundo, ó. Falaram que é o lema Arigato. já. Arigato. Bem, eu sei que tá uma certa sonolência após o almoço. Vou te falar isso, acho que vai ficar todo mundo agora olho regalado, Rock Maravilha. Todo mundo bem. A gente vai daqui a pouco liberar ali um café também, um bolo ali, um biscoito para a gente poder ficar mais à vontade. Eu acho que é melhor do que fazer intervalo, né? E aí, quem tiver com essa sonolência, vai ali com um biscoitinho e volta. Só vou pedir silêncio para respeitar quem está aqui na frente, palestrando, para a gente não dar intervalo e ficar uma instrução aqui continuada. Surgiu um convite aqui, de novo aqui com o nosso anfitrião, o Tenente Coronel Arcanjo, mas na última ocorrência que teve, né, um pouco mais de maior proporção, que acabou sendo uma ação de prevenção, né, que nós mobilizamos a nossa Defesa Civil praticamente todo o Estado, e foi apresentado esse trabalho da equipe do Coronel Velt, né, do CPDEC, lá no CICC. Então a gente pode falar que é do pai do CICCzinho, onde o trabalho que eu achei aquilo ali fantástico, né? Tanto o Tenente Coronel Baixo, quanto o Tenente Coronel Marcelo e toda a equipe do CPDEC, eles foram fazendo um trabalho aqui no início, era um mapa do Rio de Janeiro, um mapa assim, sem nada, e aí daqui a pouco começa a mudar cores, começa a aparecer os botões identificando algumas ocorrências. Eu estou olhando aquele mapa passando cada dia ali mudando. Eu falei, peraí. Peguei o primeiro ali, me explica isso aqui. Isso aqui foi decretado situação de emergência. Não, foi publicado. O que era aquele primeiro lá, Marcelo? Gabinete de crise. Gabinete de crise, tudo documentado. Tudo documentado. Não pode ser nada no achismo nem midiático, não. Gabinete de crise. Saiu do gabinete de crise para o próximo passo? Situação de emergência. Situação de emergência. E aí muda a cor daquela cidade. E aí, daqui a pouco, chega a solicitação de apoio humanitário. O Manuel já mandou para lá um caminhão. Aí já tem o desenho de um caminhãozinho lá. É mais ou menos o que está fazendo com esse mapa operacional aqui, ó. Só que lá ele atualiza com o sistema. Tudo atualizado, itinerante ali. As coisas vão acontecendo e eles vão atualizando isso num passo a passo. Então eu achei interessante trazer isso para vocês, REDEC, que a gente tem esse sistema sendo feito online, claro, dentro de uma leitura, seja hora em hora, de 4 em 4 horas, 24 horas, dependendo da proporção daquele desastre, vai sendo atualizado. Ou todo o estado, ou dentro daquele município. Então a informação de vocês no local, pega essa informação lá, fala com o CONDEC, pega a decretação lá junto à prefeitura, manda para a gente o documento, para a SUOP, para poder a gente tramitar isso por aqui. Isso tudo tem um porquê, isso vai para esse mapa. Isso vai para atualizar no mapa nosso. E aí vou avançar mais. Como a gente identificou isso, que eu chamei o Coronel Velt, Velt, me fala desse trabalho aqui. Aí ele foi explicando o que é com a equipe dele. Eu falei, peraí, vem aqui. Chefe de Estado-Maior, olha isso aqui. Foi assim? Aí o Coronel Bocassis veio. Quem chegou? O secretário. O secretário estavam chamando ele para falar com o governador. Secretário, só olha isso aqui. Aí ele falou assim, desde quando a gente tem isso? Foi, Marcelo? Desde quando a gente tem? Peraí, só um minuto. Sentou para ver a informação, porque tem que ser rápido, porque imagina, todos os secretários estavam ali no CCC, e ele parou para ouvir o que a gente estava falando ali, a equipe do, vou botar do ICPDEC, porque é o pai, né, o macro do CPDEC, a equipe do ICPDEC falando ali para ele, ele parou,
para poder ouvir essa dinâmica que foi apresentada pelo Vasquez aqui, sabiamente. E aí falou, desde quando a gente tem esse sistema? Eu não lembro o que a gente respondeu na hora, porque a partir de agora, né? Desde esse desastre agora a gente tem esse sistema. Aí uma ferramenta para a gente implantar, desenvolver e estabelecer cada vez mais. Mas como é que essa ferramenta foi apresentada agora? Como é que essa ferramenta vai ser desenvolvida? O trabalho de vocês lá na ponta. Lá na ponta, por quê? Porque o acionamento que eu falava antes aqui pelo Semadem, o acionamento da sirene tem um desenhozinho lá de sirene. Lembra que no último lá teve um raio que caiu em Arraial do Cabo? Alguém acompanhou aí? Pelo menos o litorâneo assim espera. Não é ideia litorâneo? Não teve isso lá? O raio caiu em Arraial do Cabo? Não levou a hora? Exatamente. Esse óbito tem uma simbologia, obviamente, além do desenho do raio, tem uma cruz. Qual é a cor da cruz? Cinza. Então ele perguntou, que cruz é essa aqui? Essa aqui foi do raio, e do lado estava o desenho de uma cruz. Então esse mapa, ele vai sendo atualizado com a informação de vocês lá na ponta. Ah, porque saiu no jornal que botou lá essa cruzinha cinza? Não. Foi constatado óbito. Aí sim foi colocar alterado isso. Tá? Então não é porque saiu na mídia que a gente vai pôr esse mapa alterado. É com a informação de vocês. Junto ao executivo, junto ao ente público local, vai passar para a gente e aí sim a gente vai poder botar isso no mapa. Esse é o trabalho, um trabalho de excelência que o nosso CPDEC vem fazendo, e agora tem mais essa ferramenta para a gente poder demonstrar o trabalho nosso de defesa civil. Tá ok? Então isso aí já no próximo desastre, a gente trabalha para que isso não aconteça, claro, é ruim falar isso, né? Mas é a realidade. Isso vai ser muito desenvolvido até pela assessoria de comunicação social nossa. Então a gente vai cobrar de vocês essa informação para que a gente possa levar para esse quadro, para esse mapa operacional. Ok? Então, em virtude disso, por favor, Coronel Belch, eu queria chamar aqui você e a sua equipe, Vasquez, por gentileza, Marcelo, e mais. Marcelo, Por favor. essa aqui. Faço questão de você secretária. Obrigado, parabéns aí. E tudo que vocês viram aí de mapa, os mapas que foram Vamos fazer foto, né? instalados aqui, tira a foto, por favor. Ô, Barãozinho, Tira aqui, Juan. Pode tirar. tudo que foi de... Coronel Rabelo. Tudo que vocês viram de mapa aqui, foi exatamente esse setor do CPDEC que fez para nós também.